Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho, faltam 2 minutos aqui para o horário oficial. Aguardar para o pessoal entrar aqui, tá? Una semana y nos vayamos conociendo y vayamos. Muito bem, pessoal. Então, conversar hoje sobre o início das nossas aulas de cálculo numérico. Essa aqui é a turma 340. Nós vamos ter aulas neste horário das 5h30, tanto na sexta-feira quanto na segunda-feira. Né? E bem, vocês têm acompanhado, né, as informações que são divulgadas pela reitoria da universidade, as falas do reitor, do pró-reitor de graduação, e vocês devem estar a par que, em função, então, das restrições legais impostas aí pelos governos do Estado e da Prefeitura de Porto Alegre, a gente não pode ter aulas presenciais neste momento, né? Então nós vamos iniciar o semestre de 2020 com aulas remotas, com aulas online. Né? E nós vamos, então, usar a experiência, né, que adquirimos aí no ano passado, né, vocês como alunos, nós como professores, né, quando a gente trabalhou praticamente o ano inteiro, o ano de 2020, nesta forma. Então, no ano passado foi uma situação, em março do ano passado foi uma situação emergencial, né, como foi denominado à época, porque se imaginava que logo ali na frente a situação iria voltar à normalidade, mas o tempo foi passando, a situação se agravou e nós continuamos não só o ano de 2020, né, encerramos todas as atividades nesse formato, mas acabamos também reiniciando as atividades aqui de 2021 também nesta forma. Né. Então, como os cursos de engenharia, de física, de matemática e outros cursos que a universidade oferece, tem muitas disciplinas consideradas teóricas, né, o cálculo numérico é considerado uma disciplina teórica, então nós temos, né, condição de desenvolver, né, os conteúdos do cálculo numérico trabalhando nesse formato. Bom, então eu pensei, né, pessoal, em apresentar na aula de hoje para vocês o planejamento, né, com um detalhamento do cronograma do cálculo numérico, com a previsão das aulas, a previsão das atividades de avaliação, né, para que vocês tenham uma ideia geral da disciplina, os conteúdos que serão vistos, né, porque o cálculo numérico, o próprio nome diz, né, a utilização do cálculo na resolução de questões que são diversas, né, diversos problemas que são vistos no cálculo, que para quem já estudou cálculo diferencial, por exemplo, sabe lá que é possível calcular derivada, tem as regras de derivação, né,
Quem estudou cálculo integral sabe que é possível calcular uma integral pelo teorema fundamental do cálculo. Né? Mas existem inúmeros problemas que não têm a chamada solução analítica. Né? São diversas as funções que não se consegue resolver esse tipo de problema analiticamente. Então, é preciso resolver esse tipo de problema numericamente. Tá? E aí, né, existem diversos métodos numéricos para resolver determinados problemas. Até, né, aqui, né? se vocês têm, por exemplo, eu tenho uma calculadora aqui, né, vocês estão enxergando aqui, ó, uma calculadora antiga, até também manchada aqui, o visor dela, né? E essa calculadora permite fazer operações com matrizes, calcular derivadas, calcular integrais diretamente, né? E ela apresenta um resultado em formato numérico, faz cálculo de ajuste, enfim, faz uma série de operações. Né? É uma calculadora muito boa e existem diversos exemplos de outros modelos, né, de calculadora que podem ser usados para esse fim. Né? Para quem já fez, por exemplo, estudou matemática financeira, não sei se algum de vocês estudou, né, tem lá uns modelos de HP específicos, né, para o cálculo da matemática financeira, por exemplo. Né? Então, se existem, né, equipamentos específicos para fazer esse tipo de cálculo, é porque realmente, né, é importante que as pessoas saibam fazer, né, desenvolver essas operações numericamente. Né? Existe, então, um mercado, né, digamos assim, um mercado que envolve esses produtos, e existe um mercado, né, de pessoas, de profissionais que desenvolvem códigos, desenvolvem algoritmos, desenvolvem programas para implementar, né, a solução desses problemas. Né? E com, né, o avanço aí das comunicações, com o acesso cada vez mais difundido na internet, né, as pessoas têm mais e mais acesso à internet, ficou mais barato, é possível encontrar programas que fazem cálculos numéricos extremamente sofisticados diretamente na internet. A gente escreve lá um comando, né, no navegador ali, e aí pronto, né, daqui a alguns segundos vem a resposta lá de um problema que é extremamente complexo, extremamente sofisticado e que demoraria horas para uma pessoa que é leiga, digamos assim, aprender todas as técnicas necessárias para fazer aquelas operações. Né? E vocês já têm, digamos assim, experiência nisso, né, para quem chegou na universidade. Um exemplo simples, o cálculo da raiz quadrada. Né? Quando vocês precisam calcular uma raiz quadrada de um número que a raiz quadrada de 4 não precisa calculadora, né? Mas se vocês precisam da raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 10, a raiz quadrada de 15, vocês têm que ter uma calculadora, aperta numa tecla, lá, pronto. Né? Na verdade, esse cálculo é um cálculo extremamente complexo, tem inúmeras operações, né? Mas a calculadora, em poucos segundos, dá o resultado e a pessoa utiliza aquilo tranquilamente. Né? E assim outros exemplos. Bom, então dentro do nosso dia a dia, né, dentro da vida das pessoas, existem diversas situações em que elas precisam efetuar operações com números. Né? Essas operações podem ser as mais simples, como as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, até operações um pouco mais sofisticadas, calcular uma porcentagem, calcular uma raiz quadrada, um logaritmo. Né? Então, aí, à medida que vai se tornando mais complexa a operação, maior é o recurso, né? Maior é a qualidade do recurso que deve ser usado para efetuar aquela operação. E com, né, o barateamento do uso dos recursos na internet, a gente pode fazer isso diretamente. Então isso realmente facilita muito a vida das pessoas que precisam efetuar esse tipo de operação. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou abrir compartilhar o programa, vou ler aqui detalhadamente, explicar passo a passo
como é que nós vamos trabalhar. Tudo aqui, né? Depois eu vou gerar o arquivo em formato PDF para divulgar ali na página do Moodle, né, para vocês terem esse arquivo disponível lá. Então está aqui o nome da disciplina, a turma 340, o horário, né, meu nome completo, Luiz Eduardo Uric, pode me chamar de Luiz, o meu e-mail é uric@pucrs.br, o e-mail institucional, né, caso vocês precisem ter em contato comigo. A ementa do cálculo numérico, a ementa oficial, aqui o estudo e a aplicação da teoria dos erros, né. Essa parte aqui é digamos, um suporte, né, uma ideia relacionada com a representação dos números nos computadores, né, como é que os números são representados de fato nos computadores, nas máquinas de calcular, porque um exemplo muito simples, né, quem tem calculadora em mãos aí, com um celular é possível fazer um experimento bem simples, né, para observar que o conjunto dos números, o conjunto teórico, né, o chamado conjunto dos números reais, ele é bem diferente do conjunto dos números que é representado na máquina de calcular, né? Eu vou fazer um exercício muito simples aqui. Você pega um número lá, quem tem calculadora, quem tem celular aí, pega um número, por exemplo, 10 elevado na 20. Tá? 10 elevado na 20. Se vocês pegarem esse número e elevar ao quadrado, vai dar 10 elevado na 40. Certo? Então, a maioria das calculadoras vai apresentar o resultado corretamente. Pega 10 elevado na 40, eleva ao quadrado de novo. Dá 10 elevado na 80. Se vocês fizerem uma calculadora científica, 10 elevado na 80 ao quadrado, que deveria dar 10 elevado na 160, nas calculadoras científicas comuns vai dar uma mensagem de erro, provavelmente. Né? Nessa calculadora aqui, ó, ela representa os números até 10 na 499. Esse é o expoente máximo que essa calculadora suporta. Qualquer resultado superior a 10 na 499, ela não consegue operar. Certo? Então, isso é uma diferença, né, dos números da calculadora com os números reais. Né, os números porque na teoria, né, no conjunto dos números reais, não existe um limite superior. Né? Eu posso pegar 10 elevado a 600, 10 elevado a 1 milhão, 10 elevado a... E quando a gente trabalha com números muito grandes, a gente até perde a noção, né, do significado dos números, dependendo, né? Essa semana, por exemplo, foi divulgado, né, o PIB do Brasil em 2020. Para quem acompanhou, foi 7,4 trilhões de reais. O que significa que esse foi o resultado da produção da economia brasileira ao longo do ano 2020. Né? Como é que isso é feito? Soma lá o que é produzido pelo setor agrícola. Por exemplo, o setor agrícola teve um crescimento em torno de 2%, né, ao longo de 2020, enquanto o setor industrial teve uma queda aí aproximadamente 5%. Né. Alguns setores da indústria que até diminuíram mais. Né. Na própria agricultura, alguns produtos tiveram uma queda na produção e outros tiveram uma alta muito expressiva. Né. O setor de serviços, por exemplo, que inclui serviços como hotelaria, uso de serviços de beleza, salão de beleza, barbearias, enfim, né, o setor de serviços teve uma queda em torno de 9,2%. Então, quando a gente fala assim que o PIB, né, do Brasil é 7,4 trilhões de reais, é difícil para as pessoas terem uma ideia precisa do significado
dessa quantia, porque é um número muito grande, né? Que não, as pessoas, na sua maioria, não está familiarizada, não lida com esses números tão grandes no seu dia a dia. Né? Então, é importante entender que esse cálculo ele é feito de uma forma, existe uma metodologia. Né? Por exemplo, o exemplo que eu vi, né, no site do IBGE, imagina, por exemplo, um trigo. Né? Vamos supor que, só para esse tipo de exemplo, são produzidos R$100 em trigo, né? R$200 de farinha de trigo e R$300 em pão. Né? Então, esses R$300, como ele consome todo o trigo e a farinha, né, é só computado os R$300. Né? Porque para fazer o pão tem que ter a farinha que vem, por sua vez, do trigo. Né? Certo? Para não haver superposição. Então, existe uma metodologia, né, para calcular o PIB. Né? E, além disso, né, pessoal, a título de informação, o PIB per capita, né, brasileiro fechou em 2020 com um valor em torno de R$35 mil, uma queda de 4,8% em relação ao ano de 2019. Então isso é importante, né, que retrata a situação da economia de um país, no caso o Brasil, né, no ano de 2020. Né. Claro que isso é um efeito, é uma consequência, né, das restrições que a economia sofreu, tanto em termos globais quanto em termos locais. Né? E então, a gente paga, né, a gente percebe isso no dia a dia, né, a gente vê um aumento, né, dos problemas econômicos e sociais ao nosso redor. E o cálculo numérico tem a ver muito com isso, né, pessoal? Porque para calcular essas quantidades astronômicas, digamos assim, né, é preciso um método, é preciso ter, não é, uma organização, uma base de dados bastante confiável para que realmente este número represente, né, da forma melhor possível o comportamento da economia. Não adiantaria divulgar esses números se eles não retratassem de fato, né, da melhor forma possível, evidentemente, o que foi produzido ao longo do ano pelo país. Né. Isso é importante para posicionar o Brasil perante as outras economias e assim por diante. Muito bem. Então, dentro, né, do cálculo numérico, continuando aqui, a gente vai trabalhar a resolução de equações, né, e quando eu falo em resolução de equações, eu falo de equações algébricas e transcendentes. Né. Vou mostrar mais um exemplo aqui que é bem simples, né. O que a gente pode fazer um exercício aqui mental, digamos assim. Tá? Quem tem o celular em mãos aí, eu peço que acompanhe o raciocínio que eu vou apresentar aqui. Tá? Eu estou usando a calculadora do celular aqui. Certo? Vamos supor que eu quisesse calcular aí, digamos, a raiz quadrada de 5, né? Mas sem usar diretamente aqui o símbolo da raiz quadrada, né, na calculadora que tem no celular. Tá? Então, vou fazer um raciocínio assim por aproximação sucessiva, para explicar a ideia, e vocês vão acompanhando, por favor. Por exemplo, o 2 ao quadrado é 4. Perfeito? O 3 ao quadrado é 9. Então, a raiz quadrada de 5 tem que estar entre 2 e 3. Né? Tem que ser um número entre 2 e 3, que quando elevar ao quadrado vai dar 5. Então, o que a gente faz? A gente pega o ponto médio, né, 2 mais 3, 5, divide por 2 dá 2,5. Aí eu pego aqui, 2,5, multiplico por 2,5. Deu 6,25. Então, significa que a raiz quadrada de 5 é um número menor que 2,5. Né? Porque quando eu elevo ao quadrado este número, dá um valor igual a 6,25. Então, entre 2 e 2,5 deve estar a raiz quadrada de 5. Né? Então, vou pegar o ponto médio desses dois. 2 mais 2,5 dá 4,5, divido por 2, 2,25. Multiplico 2,25 por ele mesmo, para verificar, né? Deu quase 5. Dá 5,0625. Então, 2,25 é quase a raiz quadrada de 5. Na verdade, a raiz quadrada de 5 é um pouquinho menor. Né?
certo? Então, o que eu faço? Eu pego o 2, somo com 2,5, dá 4,5 dividido por 2. Só. 2,25, multiplico, opa, esse já foi, né? 2 mais 2,25, divido por 2, dá 2,125. Aí vou multiplicar por 2,125, ó, dá 4,5. Então eu consigo fazer aproximações, significa que a raiz de 5 é um pouquinho maior que 2,125 e um pouquinho menor que 2,5. Né? Quer ver? Eu vou conferir aqui na calculadora agora. Raiz quadrada de 5. Ó, de fato dá 2,23. Né? 2,23, 60, 67. Acho que dá para enxergar aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Dá pra ver, professor? Dá para ver? Sim. Ah, beleza. Obrigado. Então, esse é um exemplo bem simples, né, de como eu posso fazer um raciocínio por excesso e por falta e gerar aproximações da raiz quadrada de qualquer número. Né? Eu pego primeiro um número que é menor, um número um pouquinho maior que a raiz e vou fazendo esse tipo de raciocínio, pego sempre o ponto médio, levo ao quadrado. Ponto médio elevado ao quadrado. Então, a hora que der por falta, por excesso, eu analiso, né, e vou obtendo aproximações sucessivas. Esse é o famoso método da bissecção, né, para resolver equações. É um método bastante simples e que as pessoas usam intuitivamente. Né? Às vezes, você vai fazer, por exemplo, digamos, vai fazer uma festa, né? Aí tu vai dividir uma festa com, digamos, 5 amigos, né? Agora, nesse momento, está um pouco complicado, mas só uma ideia, né? Aí tá, vamos gastar tanto. Né? O que as pessoas geralmente fazem? Né? Ah, cada um bota uma grana ali, faz a festa, mas as pessoas, na hora de executar, né, fazer as compras, às vezes gastam um pouquinho mais. Né? Então, às vezes, na hora de fazer o orçamento, as pessoas já têm que fazer uma previsão de, em vez de gastar 100, eu vou gastar 110, vou gastar 120. Né? Quando eu estou falando uma festa, né? Uma festa com muitos eventos, né? Tipo assim, uma festa de formatura, né? Uma confraternização. Então, esse é um exemplo. Vai fazer uma viagem, né? Então, eu vou reservar tantos reais para gastar nessa viagem, mas, né, muitas vezes surge imprevisto, a pessoa quer aproveitar um pouco mais. Então, essa ideia de fazer aproximações por excesso e por falta, ela está presente na vida das pessoas, né? E ela tem um fundamento, que eu mostrei aqui no exemplo do cálculo da raiz quadrada, e que é utilizado na resolução de equações. Então, eu vou voltar lá. Depois a gente vai ver a solução de sistemas de equações lineares, né? Para quem já estudou sistemas, talvez já no ensino médio já tenha visto, né? Sistemas 2x2, né? Dá para resolver por substituição, certo? Então, existem métodos mais robustos, aqui a gente vai ver, os métodos iterativos, a interpolação numérica, que é a inserção de um dado numa tabela de pontos, o ajuste de curvas, a integração numérica e resolução de equações diferenciais ordinárias e parciais. Então, estão aqui os objetivos da disciplina, auxiliar os estudantes na resolução de problemas de engenharia, que são formulados matematicamente e exigem computadores ou calculadoras para efetiva solução através de métodos numéricos. Identificar os vários tipos de erro que ocorrem durante a modelagem e resolução de um problema e analisar a qualidade do resultado, que é, digamos assim, a parte mais importante, né, que nos diferencia e nos qualifica. As máquinas estão aí para fazer os cálculos, é inegável que o custo de utilização desses recursos é muito mais baixo. Né? Quase em todo lugar a gente tem internet e em muitos navegadores a gente escreve lá as operações mais sofisticadas e o resultado vem diretamente. Então, o que a gente tem que ser capaz, né, para nos diferenciarmos das máquinas? A gente tem que ser capaz de interpretar, para saber se o resultado está correto, né? Para saber o que significa aquele resultado. Isso é a parte mais importante, que é o que o usuário deve fazer com aquele resultado que a máquina fornece. Então, os conteúdos, né, listados aqui.
prevê esse estudo inicial da teoria dos erros, resolução de equações, resolução de sistemas, interpolação, ajuste, integração numérica, resolução de equações diferenciais ordinárias e parciais por métodos numéricos. Então, os procedimentos, já comentamos aqui, a partir do ano passado, então, em razão da pandemia, a gente vai utilizar aulas gravadas no Zoom, que é o recurso que nós estamos usando agora, né, nesse momento, elaboração de textos, que eu vou postar no Moodle periodicamente, através dos mais variados recursos, e esses materiais, então, estarão nos próximos dias disponíveis na página ali da disciplina. Então eu vou divulgar, após o processamento, os vídeos numa playlist no YouTube, tá? Então vocês vão ter um único endereço no YouTube, onde todos os arquivos correspondentes aos vídeos das aulas gravadas estarão disponíveis, né? Certo? Aí eu vou tentar organizar através da data ou do conteúdo, né, identificar assim para facilitar o acesso, né? De repente tu quer dizer, quero rever uma aula do dia tal, aí procura lá, né? A princípio dessa forma vai ficar mais fácil, funcionou bem no semestre passado. Então, as aulas, né, elas vão ser aqui em formato. Em formato de aulas como essa que a gente está fazendo aqui, em que vocês estão assistindo as aulas, né, através do Zoom, aqui dessa exposição que eu estou fazendo, e eventualmente eu poderei usar um recurso em que eu vou gravar um arquivo e vou avisar a turma, ó, no dia tal o arquivo vai estar disponível e não vai ter aula, né, assim como a que a gente está fazendo hoje. Então eu vou usar recursos diferentes, não vai ser aula expositiva com vocês assistindo durante todas as datas, certo? Em algumas datas eu vou me reservar o direito de, hoje eu vou organizar alguma coisa aqui e vou disponibilizar o material, certo? Então isso está perfeitamente de acordo com as orientações da universidade, com as orientações do MEC, né? A gente tem uma orientação de que tenha aulas síncronas, como a gente está fazendo hoje, né? E eu vou procurar manter uma certa regularidade quando eu achar conveniente, por uma razão ou por outra, que de não haver aula numa determinada data, eu aviso vocês através do Moodle, né? Mando um aviso ali, hoje vou deixar o material, uma lista de exercícios, e não haverá aula no Zoom, certo? Então vocês serão avisados sem nenhum problema. Então procure manter, né, sempre um dispositivo em que vocês recebam as mensagens para conseguir se organizar, tá? Quando houver aula, aqui nesse horário, elas deverão começar às 17h30, terão uma duração mínima de 1 hora. Tá? Às vezes um pouquinho mais, mas em torno de 1 hora é o tempo médio das aulas síncronas que eu vou utilizar aqui no Zoom, e alguns dias depois elas estarão disponíveis lá na playlist, né, a gravação daquela aula. Este livro aqui, quer ver, vou mostrar para vocês aqui. Se vocês entrarem, eu estava acompanhando a bolsa hoje, a bolsa está se comportando bem. Biblioteca. Então, assim, pessoal, esse livro que eu vou mostrar aqui é uma opção, né? É um livro chamado Cálculo Numérico, da Daniela Baruch. Daniela Baruch. Quando eu enviar essa mensagem aqui, vocês podem me enviar mesmo assim, tá? Agora a PUC está muito preocupada com questões de segurança, mas é tranquilo. Aí tem aqui, Cálculo Numérico, Daniela Baruch Fernandes, acesso online, né? Eu até vou copiar o link permanente aqui, vou passar para lá pro
nosso plano de ensino, antes de eu abrir ali para deixar registrado. Aí vai, clica ali em exibir online. Deveria aqui, né? Esses probleminhas. Tem que fechar a janela de cima ali. Essa aqui do acesso remoto? Ah, que tinha aberto com o link ali, eu acho, Sr. Ah, será? Pode ser, vamos ver. Mas aqui eu acho que não... Bom, pode ser, né? Pode ser, tem razão. Tá. Então tá, aqui aí ele pede o login, né, pessoal? O login, no meu caso, eu tenho que me identificar com a minha matrícula, a minha categoria aqui é professor, aí ele automaticamente coloca a senha. A senha são, se eu não me engano, os 4 últimos dígitos, né, do RG. Aí a pessoa envia e após alguns segundos vai abrir o livro, né? Nesse caso aqui, é o nosso livro lá da biblioteca virtual, né? Aí se eventualmente tu já fez alguma consulta anterior, ele vai reabrir na página que tu estava trabalhando na última sessão, tá? Então isso é bom, você vai encontrar exemplos aqui, né? Então acho que é interessante vocês, ó, dá para trocar de página aqui, né? Então ele tem lá, isso aqui é o início, aritmética de ponto flutuante, teoria dos erros. Então acho que é um bom recurso, né? Certo? Então até comenta aqui, se você nasceu em algum momento a partir da década de 80, que acho que muitos de vocês, né? Então provavelmente utiliza computadores desde a infância, né? Lembre-se dos primeiros computadores que utilizou e ficará impressionado com a evolução dessas máquinas em um período de tempo tão curto, né? E isso realmente é verdade, né? Os computadores evoluíram enormemente, né? Para quem lembra, aí há pouco tempo, aí, questão de 10 anos, a maior parte dos computadores que as pessoas tinham em casa e nos escritórios e tal, eram os desktops, né? As coisas que ocupavam um espaço tremendo, né? Aqueles monitores gigantes, né? Aquelas coisas que ocupavam um espaço enorme, barulhentos, né? E hoje, né, os computadores são mais leves, são mais fáceis de a gente ir de um lugar para outro, né? A gente usa wireless, então é uma série de evoluções, né, que tem acontecido e vão continuar acontecendo, né? E isso, como eu disse, né, é um dos fatores que tornou, né, o cálculo numérico uma coisa mais rápida, mais simples, mais barata, que é o termo que eu uso, que nesse barato eu quero dizer, né, a facilidade com que a gente pode usar recursos que antes eram muito restritos, né? Poucas pessoas tinham acesso, então isso tornava, né, as calculadoras eram caras, né, eram importadas, enfim, é uma série de problemas. E hoje, né, você não precisa. Hoje as pessoas podem fazer um curso de graduação sem ter uma calculadora como essa aqui do celular. O celular tem, né, mas esses modelos HP, por exemplo, né, mas as pessoas não precisam mais. Claro que quem tem, tudo bem, né, mas não é uma coisa estritamente necessária. Então, voltando aqui, pessoal, eu botei lá, depois eu publico, né? Então, nas conversas da reitoria conosco, no retorno agora das aulas, né, uns dias antes a gente teve alguns encontros com a reitoria, então o pessoal mencionou, né, que é possível haver alguma mudança ainda, né, no formato das aulas. As coisas estão num momento de muita imprevisibilidade, né?
E neste momento, digamos assim, no Rio Grande do Sul está havendo um agravamento da situação, mas não sabe o que vai acontecer no mês que vem, no mês de maio, no mês de junho. Então, poderá ser alterada a metodologia se for autorizada a volta das aulas presenciais. Eu deixei registrado ali. E aí tudo que a gente está combinando aqui, talvez, tudo não, né, mas algumas coisas poderão exigir uma reformulação. Tá? Então, esse link do Zoom, eu sugiro para vocês que você salve, né, coloque lá nos favoritos, porque vai ser sempre o mesmo link, certo? Aí vocês não precisam acessar o Moodle, né, para saber qual é o link aqui do cálculo numérico da segunda e da sexta-feira. Né? É mais prático, né? Bom, então, conversando, né, com os colegas do cálculo numérico que tem as outras turmas, né, sobre o sistema de avaliação, a gente pensou assim, em conversar para definir uma regra uniforme, digamos, né, nas turmas. Então, nós chegamos nessa fórmula onde estão previstas 4 atividades de avaliação denominadas A1, A2, A3 e A4. Só que essas atividades elas poderão ser desmembradas. Né? Então, a atividade A1 eu posso dividir em 2 ou 3, dependendo do andamento das aulas, e isso vai ser combinado previamente, com bastante tranquilidade aí com a turma, para que todo mundo fique bem informado a respeito das etapas e das atividades de avaliação. Né? Mas vai ter 4 notas, chamadas A1, A2, A3 e A4. Tá? E então, para o cálculo do grau G1, é feita a média aritmética, conforme vocês estão vendo aqui em tela, A1 mais A2 mais A3 mais A4 sobre 4. E se alguma dessas atividades não puder ser realizada, realmente não deu tempo lá, não conseguiu entregar por algum motivo, pode ser feita uma atividade extra que vai substituir aquela nota, né, em que o aluno não compareceu. Aí refaz o grau G1, e se o grau G1 for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Né? Se o grau G1, após todas as atividades de avaliações, estiver entre 4 e 7, aí o aluno está em G2, como se diz, né? Faz uma avaliação final, chamada G2, e nesse caso, para aprovação, a média entre o G1 e G2, que é o grau final, tem que ser maior ou igual a 5. E nas demais situações, o aluno está reprovado. Então, eu acho que ele ficou bem simples assim. Tá? Então, a ideia, né, desta fórmula é que a gente possa trabalhar, né, pelo menos essas 4 atividades aqui, né, pelo menos 4 vai ter. E se eu achar por bem desmembrar, né, uma ou mais delas, eu aviso vocês, e por isso pode ser conveniente, né, questões de organização, e então eu não vou me fixar muito assim, em definir prazos muito rígidos, tá? Vai ser bem tranquilo em relação a isso aí. Por quê? Porque semestre passado a gente, né, aprendeu que às vezes a pessoa não entregava uma atividade porque a internet naquela região onde ela mora estava com problemas, e isso acontece, né? Às vezes dá uma tempestade num bairro aí, na cidade ou da região metropolitana, e a internet fica dias, né, sem funcionar direito. Enfim, são várias situações. Então, vamos trabalhar com bastante calma, porque a ideia digamos assim, aproveitar, né, este momento em que a gente tem essas restrições que nos impedem aqui de realizar atividades presenciais. Então, vamos aproveitar os recursos das aulas remotas, a internet, os diversos programas de computador que nos permitem fazer cálculos, e vamos trabalhar com bastante calma. Então, as atividades, né, de avaliação, eu vou postar lá como tarefas, certo? No Moodle, e vocês vão ter uma data de entrega. Geralmente, isso eu combinei com as turmas e funcionou muito bem, né? Os arquivos deverão ser entregues também em formato PDF. Tá? Então, tu, por exemplo, faz um cálculo ali numa folhinha, pode ser escrito à mão, digamos, faz uma foto, né, e gera um arquivo PDF daquela foto. Né? Tem aquele PDF Creator, que é um aplicativo que funciona para Android e outros sistemas. Né?
Aí vocês podem baixar ali nas Play Store da vida e meus alunos disseram que é bem simples o funcionamento desse criador de PDF, e existem outros aí, né, no mercado. Vamos botar aqui. Dá para ver. Aplicativos para gerar PDF. Até a gente tinha consultado esses dias esse assunto. Ó, então eu tenho o PDF Creator, tá? E tem outros aqui, ó, tem, né, várias páginas que dão nome dos aplicativos aí que podem ser usados para gerar PDF. Para quem vai trabalhar no computador, né, a maioria dos processadores de texto tem lá uma opção, quando tu vai imprimir o arquivo, tu pede para imprimir em formato PDF, né? Aí ele gera o PDF a partir da impressão. Também é uma solução bem prática. Eu uso bastante. Aqui tem a questão da legislação sobre justificativa de falta, né? Mas isso aqui, nesse momento, né, pessoal, acho que não tem muito por que entrar nos detalhes aqui. Ausência autorizada também não, né? Revisão de prova também não. Tem os livros aqui das referências bibliográficas, né? Tanto da básica quanto da complementar. O livro da Daniela Barudi está ali, ó, que é aquele primeiro lá. Então, estão aqui as datas, né, das aulas, a data, eu coloquei assim, o número da aula, a data e o assunto previsto, né, que pode ser alterado. Então, eu coloquei as ideias genéricas, a apresentação do plano, introdução ao cálculo numérico, a gente está fazendo aqui, né? Depois a gente vai ver o sistema de ponto flutuante, essa ideia de overflow que a gente viu há pouco tempo, né? Arredondamentos, né? O arredondamento é uma coisa que a gente aprende a fazer, né, naturalmente, digamos assim, né? E existem, então, formas diferentes de fazer arredondamento, e o importante, como eu disse para vocês, né, que quando a gente efetua um cálculo numa calculadora, no computador, a gente tenha esta noção que o resultado obtido através desses dispositivos nem sempre é um resultado exato, né? É admissível, às vezes, um certo erro, e o que a gente tem que saber é analisar este erro. Então, há diversas situações que nós vamos ver aí para exemplificar essa análise de erro. Então, como eu disse para vocês, a resolução de equações, né? Isso é interessante aqui, essa questão da localização gráfica, né? Voltando aqui por exemplo, uma página que talvez vocês já conheçam, né, que é a página da Wolfram, wolframalpha.com, é uma página que permite, né, a realização de cálculos, desses mais simples até alguns até mais sofisticados, né? E esse é mais um exemplo, olha só, né? Eu botei ali o endereço, né, o wolframalpha.com, né? Não preciso pagar por este serviço, né? Porque vocês imaginem, para ter essa página aqui, né, que faz tudo isso aqui, na área de matemática, ciência e tecnologia, cultura e sociedade, né, o dia a dia das pessoas, sugestões de cuidados com a saúde, matemática financeira, finanças pessoais, enfim, entretenimento, né? Olha o que tem de coisas aqui, né? Isso tudo gratuitamente para nós, né? Mas evidentemente que tem um custo, né? Gerar todos estes serviços, né? Então imagina, por exemplo, eu quero fazer um gráfico, né? Então eu coloco ali, plot, né? Vou fazer um gráfico bem simples aqui, né? x² menos 4. Coloco lá, dou Enter. Não preciso nem especificar o intervalo, ele interpreta que é um gráfico e
define lá um certo intervalo, ó, de menos 2,4 até 2,4. Então, eu escolhi uma função bem simples, dá para ver aqui, ó, que aqui estão as duas raízes, ó, menos 2, 2, né? E é fácil até de verificar por substituição. Se eu substituir o x por 2 ali, vai dar 4 ao quadrado, menos 4, que é 0. Então, uma das raízes é 2, a outra raiz é menos 2, né? Mas vejam, se eu fizer o gráfico de uma função de segundo grau, de terceiro grau, desculpe. Olha só, já não é tão fácil, né? Saber os valores das raízes, mas o legal desse recurso é que o próprio gráfico, ele já vem ali, ó, com uma subdivisão, né, umas marquinhas, ó, então a gente consegue ter uma ideia, pô, a raiz aqui é em torno de 2,2, ó. Aqui aproximadamente a raiz, ó. Né? Aqui é em torno de menos 0,8, menos 0,85, talvez, né? Aqui em torno de menos 2,5. Então, se eu quiser, eu quero dar uma olhada aqui, ó, neste intervalinho aqui, de 2 até 2,4. Eu ponho lá, ó, x 2 até 2,4. Então, tu vê, ó, um comando muito simples, né? Uma coisa que é fácil, a pessoa não precisa dominar o inglês para conseguir chegar nesta sintaxe aqui, nessa escrita, né? E, ó, dá para ver, tá ali a raiz, ó. Entre 2,1 e 2,2 é uma raiz lá em torno de 2,17, 2,18, né? Então, vejam que como este recurso, se bem usado, permite, né, facilmente, entre aspas, né, localizar a raiz de uma função de terceiro grau, que não é tarefa fácil, né? Não é tão simples como resolver uma equação de segundo grau. Então, tem alguns outros métodos de resolução de equações, o método de Newton-Raphson. O Newton é aquele famoso físico inglês, né, que nasceu em 1642 e desenvolveu a teoria da gravitação universal, desenvolveu o cálculo diferencial, né, bom, para quem conhece um pouco da história do Newton, foi exatamente durante um surto de peste, né, que fez com que ele tivesse que voltar para casa. Ele estava na universidade, voltou para casa, e lá nesse período, foi bastante longo, ele desenvolveu a teoria da gravitação. Então, no início de abril tem um feriado, que é uma sexta-feira, dia 2, um feriado escolar. Depois a gente vai ver sistemas lineares, o método de eliminação de Gauss e os métodos iterativos, deu uma ideia, né? Então, aqui já no dia 12, está prevista a atividade de avaliação A1. Tá? Isso quer dizer que, de repente, uma semana antes eu proponho para vocês já uma etapa dessa atividade de avaliação A1. Tá? Aí depois vem sistemas lineares, pelos métodos iterativos, de interpolação polinomial, né? Problema de Lagrange, problema de Newton, ajuste de curvas, o cálculo de resíduos das funções de ajuste, as integrações numéricas, as formas de integração numérica, as fórmulas de Newton-Cotes, se eu corrigir aqui o texto, né? Então aqui, ó, nesse assunto, integração numérica, quando a gente quer calcular uma área de uma região que a gente não consegue aplicar o teorema fundamental do cálculo, a gente pode recorrer, né, à fórmula dos trapézios, por exemplo, né? E interessante aqui que esse tipo de coisa pode ser feito nos diversos softwares, na própria página da Wolfram. Depois eu vou mostrar para vocês. Fórmula de Simpson. Então, lá no dia 14 de maio, uma atividade de avaliação está prevista. Deixa eu tomar uma aguinha aqui.
E no final, então, do curso ali, na parte final, resolução de equações diferenciais por métodos numéricos, método de Euler, método de Coulter, sistema de equações diferenciais ordinárias, derivação numérica e avaliação A3, né? Lá no início de junho. Então, mais algumas aulas sobre equações diferenciais e no final do mês, a avaliação A4, né? E, finalmente, lá no mês de julho, a avaliação extra e o G2. Então, sempre terá alguma aula que eu vou utilizar para dar um retorno, né, para esclarecimento de dúvidas, certo? Isso aqui é um planejamento, né, que está sujeito a alterações porque, né, como o próprio nome diz, é uma previsão das atividades que nós vamos realizar. Tá? E, bueno, vocês têm mais alguma informação aqui? Não, era isso. Certo, pessoal? Então, quais são, né, além do site da Wolfram, os recursos que vocês podem utilizar? Vocês podem usar uma calculadora, pode usar uma planilha do Excel. Né? No semestre passado, eu tive uma turma de cálculo numérico, uma turma, e eu usei bastante a planilha, por exemplo, para implementar o método de Newton-Raphson, para resolver equações. Usei a planilha para calcular integrais numericamente, né? Porque a planilha do Excel, eu estou citando o Excel, mas existem outras que possivelmente aí no mercado. Essas planilhas, elas têm uma característica, né, que quando tu vai fazer uma operação que é repetida, né, tu usa lá um recurso que ele faz aquilo meio que de modo automático. Então, é bastante adequada, bastante apropriada para fazer esses cálculos que são por aproximações sucessivas, né? Então a gente configura ali umas células e depois as demais vão efetuando aquelas operações por repetição. Então o esforço maior é entender, né, o princípio de funcionamento ali da planilha. Depois que a gente aprende a lógica, digamos assim, né, o resto é feito de modo automático, e isso é a ideia, né, que está por trás do uso da tecnologia, certo? É a utilização da máquina para fazer os cálculos, né? E a pessoa tem que saber interpretar, ela tem que saber inserir os dados corretamente, né? Tem que saber organizar os dados de entrada, efetuar os cálculos intermediários e interpretar os dados de saída, né? Essa é a parte mais importante. Então, como a gente está trabalhando dessa forma, né? De repente, cada um aí no seu computador. Hoje vamos fazer uma aula usando a planilha, vou mostrar para vocês, tal método, é assim que a gente vai fazer, né? E isso tem funcionado bem, eu acho que é uma boa estratégia de trabalho. Tá? Beleza? O que mais que eu queria dizer? Falei sobre as avaliações, sobre o livro. Né? Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu vou encerrar, tem em torno de 50 minutos, né? Vou encerrar um pouquinho antes do previsto hoje. Eu acho que eu consegui detalhar para vocês a apresentação do plano de ensino. Tá? Então, agora no final de semana eu vou organizar alguns materiais, vou colocar lá o primeiro texto sobre teoria dos erros, que eu vou utilizar na aula de segunda-feira, né, onde eu vou então mostrar estes exemplos de aproximações sucessivas no cálculo de séries, né? Então, assim, o que eu peço para vocês, que sempre que vocês se organizarem para assistir às aulas de cálculo numérico, tenham em mãos uma calculadora que possa, né, realizar alguns cálculos rapidamente. Pode ser a planilha mesmo, enfim, algum recurso computacional que vocês tenham em mãos ali para poder acompanhar, né, reproduzir os cálculos, porque a ideia é essa. A ideia central aqui é
eu mostrar para vocês alguns algoritmos, alguns procedimentos que efetuam cálculos, né, e que vocês realizem, né, alguns desses cálculos para vocês verem as dificuldades, né, saber quando é que está funcionando, quando é que dá certo, quando é que não dá certo, né, e isso, né, o melhor caminho, a melhor maneira de aprender é realizar, né, é realmente, como diz um colega meu, botar a mão na massa, né, certo? Então, a ideia do cálculo numérico é realmente ser uma disciplina teórica, né, porque a gente está abordando aqui problemas teóricos, mas que no desenvolvimento das aulas, no andamento das aulas, vocês tentem fazer as contas, né, na calculadora, e quando eu uso o termo calculadora, me refiro a um dispositivo, pode ser o próprio computador, que efetue os cálculos na planilha, no Wolfram Alpha, né, em outros, tem o Octave Online, né, quer ver, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, peraí. Deixa eu mostrar um que eu tinha esquecido, que eu tinha pensado em falar. Ó. O Octave Online é esse programa que vai abrir aqui. Octave-online.net. Né? É bem simples. Né? Ó, ele tem uma linha que é o prompt aqui, né? Que é uma linha onde tu vai escrever as coisas e no final da linha tu pressiona a tecla Enter, né? E aí ele executa o comando. Por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, entrar uma matriz, tá? Ó, uma matriz 3x3 aqui. 1, 2, 3, ponto e vírgula. 4, 5, 6, ponto e vírgula. 7, 8, 9. Ponto e fechou o colchete. Ó. Então a matriz A é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, né? E eu posso então fazer as diversas operações com essa matriz. Por exemplo, qual é o determinante dessa matriz? Det, parênteses A. Fechou parênteses. Olha só que barbado. Pressiona Enter. Determinante é 0. Quero multiplicar essa matriz por um certo vetor, x, digamos. X é 3, 4 e menos 5. Né? Ó. Então a gente coloca ponto e vírgula para separar uma linha da outra. Né? Eu quero multiplicar o A pelo x. A vezes x. Está ali. A vezes x é o vetor resultante menos 4, 2 e 8. Certo? Então, a vantagem, né, vejam, a facilidade que é o acesso, né, a esse recurso é que o custo é muito baixo. Né? Eu preciso ter uma boa internet só, né, para eu conseguir realizar esse tipo de operação. Né? Eu quero saber... quero multiplicar, digamos, duas matrizes, né? Eu vou entrar com a matriz B aqui, 4, 7, 8, ponto e vírgula, menos 1, 2, 3, 3, 8 e 10. Ali a matriz 3 por 3, eu faço a matriz A multiplicada pela matriz B e pronto. Então, é muito prático, né? Muito interessante o uso desse recurso, né, como uma forma da gente também aprender a realizar certas operações de modo mais confortável. Bom, então, acho que dei as principais dicas da aula de hoje, né? Já nos conhecemos aí, tem 27 aqui participando. Beleza, então. Então, agradeço aí. Eu fui teu colega, eu fui teu aluno em álgebra.
Ah, o Lucas, beleza. Aham, no passado, no início do ano passado. Em álgebra linear, aquela álgebra linear, geometria analítica. Aham, isso mesmo. Foi foi o momento mais crítico, né? Foi o primeiro semestre que a gente estava. Começou presencial e depois... Aquele primeiro semestre eu sofri, depois melhorou, né? Mas nas primeiras semanas foi difícil. Foi foda, né? Agora já tô mais cancheiro aqui, mas no início foi dureza. Imagino para vocês também deve ter sido, né, um momento meio crítico, assim, né? Até acostumar, né? Foi muita correria, né? Depois aí acho que segundo semestre já foi um pouco mais tranquilo, né? A transição, né, professor? Porque a gente está acostumado, né? Estava acostumado, né, a sair de casa, encontrar as pessoas. Eu sempre encontrava os alunos ali nos corredores, conversava um pouco. Agora. E a volta também, né? Até entrar no ritmo também de novo. E agora a gente está numa situação inversa, né? Agora as pessoas estão. E muitas pessoas com quem eu tenho conversado estão receosas de voltar para o presencial, né, nesse momento. Sim. Porque tem medo de ficar doente, ou então mesmo não ficar doente, mas levar a doença para dentro de casa, né? Então, claro. Isso gera muita ansiedade também, né? Enquanto não diminuir o número de pessoas infectadas, vai ser sempre essa neura aí. Vamos. Então agora vai dar tudo certo. Eu acho que vai demorar para voltar. Vamos demorar para voltar ao normal. Ano que vem, eu acho. Eu acho que esse ano ainda vai ser um ano que nós temos que nos preparar para trabalhar em forma remota, né? Mas, enfim, né? Eu não boto os pés numa sala de aula até acabar essa pandemia, né? Eu prefiro ficar assim nesse método de aulas por EAD, né? Porque aí evita contágio, né? E também, ainda vai demorar um tempo até todo mundo ser vacinado. Exatamente. Aí tem que ver se a vacina vai conseguir combater as versões mutadas. Isso, exatamente. Então, eu prefiro prevenir do que remediar. Não, tem toda a razão. Eu acho que a gente tem que ter cautela e uma vez que, ainda que não seja no formato ideal, a gente está conseguindo dar conta, né? A gente está conseguindo os professores passar para os alunos estão conseguindo dar conta. Então, vamos seguir dessa forma até que as coisas melhorem, né? E tem que, porque a gente, como vocês disseram, a gente tem que retornar com segurança, né? Então, quando a gente se sentir seguro, quando realmente o cenário estiver seguro para a gente retornar para o presencial, a gente volta. Então, até lá, vamos continuar trabalhando dessa forma, tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês. E, então, continuaremos na segunda-feira, início ali às 17h30. Tá bom? Bom professor. Bom fim de semana. Igualmente. Obrigado, professor. Falou. Bom final de semana. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Bom final de semana para ti. Igualmente. Um abraço.